Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Escuta a nossa voz. E nós vamos cantar de novo esse refrão. E preste atenção. O teu Espírito de amor, Jesus, tudo pode fazer, tudo pode criar. O teu Espírito de amor tudo realiza em nós. E Ele está aqui nesta noite, em nosso meio, na sua casa, na sua vida, para realizar e derramar o seu Espírito de amor e fazer nova todas as coisas, amém? Vamos cantar mais uma vez para finalizar esse refrão. O teu Espírito de amor, o teu Espírito de amor, tudo pode fazer, tudo pode mudar. Escuta a nossa voz, Senhor. Que alegria estar aqui nesta noite, mais uma vez partilhando com vocês. Nós estamos no nosso caminho quaresmal. É a segunda semana do nosso caminho desta quaresma. Semana passada, o Vitor esteve aqui conosco, falando sobre a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. E hoje, nessa segunda semana, nós vamos partilhar, nós vamos meditar, nós vamos nos aprofundar na flagelação de Jesus. E antes de iniciarmos, eu queria dizer algumas coisas. Porque quando nós olhamos, quando nós nos deparamos com a paixão de Jesus, desde a sua agonia no horto, a sua flagelação, e então a coroação de espinhos, e depois o caminho para o Calvário, a sua crucificação, a sua morte de cruz. Quando nós nos deparamos com toda essa história de amor, nós nos deparamos, nós estamos olhando, nós estamos mergulhando com o maior ato de amor. Mesmo que na nossa frieza, nós olhamos para tudo isso, nós ouvimos tudo isso, nós meditamos tudo isso, com frieza dentro da nossa alma, não muda em nada a fornalha de amor que emana, que exala, que sai da paixão de Jesus Cristo. Tá, mas por que falarmos tanto das dores, como nós vamos falar hoje, dos flagelos, das chagas, das dores de Jesus? Por que falar tanto sobre o Cristo crucificado, sobre o Cristo machucado? É claro que é maravilhoso nós falarmos sobre Jesus Cristo glorioso, sobre o Jesus Cristo que cura, Cristo que realiza milagres, prodígios, Jesus Cristo
do banquete, mas São Luís Maria Guilhom de Montfort, ele diz assim, que muitos são os amigos da mesa, mas poucos são os amigos da cruz. E ele é o segredo dos santos, é ser amigo da cruz. Esse é o segredo dos santos. Se nós formos olhar a história da vida dos santos, quantos veneravam as chagas de Jesus, meditavam a sua flagelação, a sua dor. São Boaventura, ele diz assim, que as chagas de Jesus Cristo, elas ferem o coração mais endurecido e elas aquecem o coração mais frio. Ele diz também que se nós queremos progredir no amor a Deus, nós devemos meditar a paixão de Jesus Cristo todos os dias. Porque é impossível nós olharmos, fazermos este caminho. É impossível nós olharmos para tamanho ato de amor e nós permanecermos da mesma forma. É impossível nós estarmos diante de Jesus flagelado e permanecermos da mesma forma. Eu ia falar em outro momento, mas olha que um santo diz que depois da flagelação o aspecto de Jesus era tão lastimoso e deplorável que movia em lágrimas até os que o odiavam. Não tem como permanecer da mesma forma aquele que está diante de tamanho ato de amor. Aquele que está mergulhado na paixão de Cristo. E São Francisco, quando ele ia falar sobre as dores de Jesus, sobre as chagas de Jesus, São Francisco ele não conseguia se conter, porque ele era invadido por tamanho amor que ele se rendia em lágrimas. E quando ele falava sobre as dores de Jesus, sobre as chagas de Jesus, sobre os seus sofrimentos, aqueles que o escutavam também eram feridos por esse amor e caíam aos prantos. É impossível estar diante de tudo isso e permanecer da mesma maneira. Por isso eu digo para você, o convite do grupo Raio de Luz nesse caminho quaresmal é um mergulho na vida, paixão e morte e ressurreição de Jesus. E nós não temos como mergulhar. Eu não sou nadadora, mas quando eu vou para o mar, que eu quero mergulhar, não tem como você mergulhar no mar e deixar a cabeça de fora, na verdade. Não tem como você mergulhar e ficar com os braços de fora. Para você mergulhar, para você adentrar, você precisa estar por inteiro. Por inteiro. E para você descobrir aquilo que há de mais lindo e mais precioso dentro daquele mar, você precisa ir até as profundezas. Coloca lá o oxigênio, vai até as profundezas e lá você consegue ver coisas que de cima você não conseguiria. Quando você mergulha, você consegue ver ali os corais, você vê os peixes que lá em cima não tem. Podem ter outros, mas lá dentro não tem. Mergulhar é completamente diferente a experiência de estar à superfície. E o convite é esse, é de mergulhar, é de ir às profundezas da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo.
E quando nós mergulharmos, nós não permaneceremos da mesma forma. Assim como São Boaventura disse, que as chagas de Jesus, elas ferem os corações mais frios, mais duros, e aquecem os corações mais frios. E às vezes, você pode ter começado essa quaresma e ter chego até aqui de uma forma fria. Você está aqui assistindo essa live por assistir, para cumprir um compromisso, fazendo as suas atividades domésticas, mas não se importando tanto. E o convite é não ficar na superfície, é ir às profundezas, nesse caminho quaresmal e sair de uma maneira diferente, inflamados por essas faíscas que saem dessa fornalha de amor, do maior ato de amor, que não existe igual. Você pode ter inúmeras atitudes de amor dentro da tua casa, se emocionar assistindo coisas que têm atitudes de amor, sentir o seu coração quente por atitudes de amor, mas não há igual. Não há igual a paixão de Jesus Cristo. E para nós começarmos, eu queria dizer que eu vou usar para falar sobre a flagelação de Jesus este livro, deixa eu mostrar para vocês, maravilhoso, de Ana Catarina Emmerich, Beata Ana Catarina Emmerich, que teve visões da paixão de Cristo de forma extraordinária e espantosas, de tamanhos detalhes, mas que nada diferente, espantado do tanto que se assimila a Sagrada Escritura, do tanto que se assimila a fala dos santos da nossa igreja, do nosso catecismo, daquilo que é nosso, da nossa doutrina, e aqui escrito com aprovação eclesiástica para nós. Então é riqueza da nossa igreja para nós. As visões de Santa Ana Catarina Emmerich. Vou usar também a nossa Bíblia, a Palavra de Deus. E vou usar também alguns santos. Eu vou falar agora no início tudo que vai ser usado para eu não precisar ficar parando durante o nosso momento. Então hoje nós vamos mergulhar e adentrar na flagelação de Jesus. O Vitor, na semana passada, nos falava dessa agonia que Jesus sofreu, de todo o sofrimento que Jesus teve, que agonizou, suou sangue. E ali Jesus ele foi preso, foi levado a Caifás, foi levado até Pilatos. Diante de Pilatos, Jesus já havia sido maltratado, batido em seu rosto, batido em seu corpo, cuspido em sua face. Diante de Pilatos, Jesus já havia sido questionado por Caifás, por Pilatos, pelos soldados, pela própria multidão que o aclamou em determinado momento, mas que ali o julgava, questionado se ele era realmente o rei dos judeus, quem ele dizia ser. Ele era questionado se havia feito milagres, ele era questionado por levar multidões. E Jesus estava ali, na frente de Pilatos. E Pilatos, ele, como diz Ana Catarina, um juiz covarde, porque eu acredito que ele olhou nos olhos de Jesus e pôde ver a verdade, que é impossível olhar nos olhos de Jesus e se não ser penetrado por aquele amor. E ali ele viu a verdade de Jesus, mas ele não queria carregar nas suas mãos o sangue daquele homem. E então ele pedia, ele viu, escutou, questionou, ouviu a sua esposa, mas pediu para que Jesus, para que o povo escolhesse, porque estava chegando a Páscoa e poderia ser solto um preso, e pediu para que o povo
escolhesse, querendo soltar e desfazer da sua culpa, e o povo então escolheu Barrabás e pediu para que crucificasse Jesus. Pilatos lavou as suas mãos, e em Mateus, capítulo 27, versículo 26, libertou então Barrabás e mandou açoitar Jesus. E aqui iniciou a flagelação de Jesus. Jesus, naquele momento, foi levado pelos soldados. Os soldados entraram, buscaram Jesus, batendo e empurrando brutalmente. Eram 6 homens. 6 homens caracterizados como perversos, brutos, diabólicos e que pareciam estar embriagados. Esses homens, eles bateram em Jesus com punhos, com cordas, espancaram Jesus e o arrastaram até a coluna da flagelação. Diante da coluna da flagelação, estava ali Jesus, jogado ao chão, e então tiraram as suas vestes, o seu manto, e ele ficou nu. Jesus, ele tremia, ele trepidava diante da coluna da flagelação. Então ali naquele momento, Jesus, ele tremia de medo, ele tremia de dor. E nesse momento, Ana Catarina diz assim, algumas partes que são maravilhosas eu quero ler para vocês. Que nesse momento em que Jesus estava diante da coluna da flagelação e tremia, ele orava de um modo comovente. E volveu a cabeça por um momento para a Mãe Santíssima, dilacerada de dor. Então, ele volveu a sua cabeça para a mãe, que estava ali, assistindo a flagelação. Humilhado, nu, diante de todos. Então, Jesus, ele abraçou a coluna. Ele estava ao chão, levantaram Jesus. A coluna da flagelação, ela era um pouco mais alta do que a estatura de um homem, ao ponto do homem conseguir erguer as suas mãos e ele tocar a parte de cima. Nessa coluna da flagelação havia uma argola, me fugiu um nome, um cilindro, para que as mãos pudessem ali ser atadas. E as mãos de Jesus foram atadas nessa coluna da flagelação e esticado todo o seu corpo, ao ponto que os seus pés não alcançassem o chão. E então, dando-lhe arrancos brutais, praguejando horrivelmente todo o tempo, puxaram-lhe todo o corpo para cima. Quase não tocava o chão. O Santo dos Santos estava cruelmente estendido sob a coluna dos malfeitores. Em nudez, em indizível angústia, 2 homens furiosos começaram com crueldade sanguinária a flagelar-lhe todo o santo corpo, da cabeça aos pés. Nesse momento, os flagelos que eram usados para flagelar todo o santo corpo de Jesus eram bastões com correntes múltiplas, e nas pontas dessas correntes eram bolinhas de chumbo, ossinho de carneiro ou ganchos de ferro. E quando Jesus ele era flagelado, cada
cada ossinho, ferro, bolinha de chumbo entrava no corpo de Jesus, na carne de Jesus, e arrancavam pedaços do seu corpo sagrado, santo, do nosso Senhor Jesus. Contraía-se, torcia-se como verme, sob os açoites criminosos. Ouviam-lhe os gemidos e lamentos. E olha que lindo. Os seus lamentos eram doces e claros, como uma prece afetuosa no meio de dores dilacerantes. Os violentos golpes rasgaram todas as pisaduras, que são todas as machucaduras que já existiam. Os violentos golpes rasgaram do santo corpo de Jesus, e o sangue regou o chão, regou o braço dos carrascos, e Jesus gemia, rezava e torcia-se de dor. A cada golpe arrancavam pedaços de pele e carne das costas. Falado aqui dessa parte, a cada golpe, pedaços de pele e carne das costas. Santa Brígida teve uma visão, teve uma experiência com Jesus Cristo flagelado. E nesta visão que Santa Brígida teve, ela via este momento, pedaços de pele e carne das costas. E ela disse que era possível ver as costelas de Jesus. Todo o corpo sagrado contraía-se dolorosamente. E o que cobria a sua nudez era o sangue. O corpo do nosso Senhor, ele formava uma só chaga, e não havia mais lugar são. Não havia mais lugar são. Ele olhava para os carrascos com os olhos cheios de sangue, que suplicavam misericórdia, mas recobravam os golpes furiosos. E Jesus gemia cada vez mais fracamente. E pegando essa parte de Ana Catarina, eu queria pegar com vocês Isaías, capítulo 1, versículo 4. Ela diz que o corpo do nosso Senhor formava uma só chaga, e não havia mais lugar são. Abandonaram o Senhor. Isaías capítulo 1, versículo 4b. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e lhe voltaram as costas. Onde vos ferir ainda? Quando persistis na rebelião, toda a cabeça está enferma e todo o coração abatido. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça, não há nele coisa sã. Tudo é uma ferida, uma contusão, uma chaga viva, que não foi nem curada, nem ligada, nem suavizada com óleo. Isaías 53. Não tinha graça nem beleza para atrair os nossos olhares. O seu aspecto, ele não podia nos seduzir. Era desprezado, era a escória da humanidade. Homem das dores, provados no sofrimento, como daqueles diante dos quais se cobre o rosto. Ele era amaldiçoado e não fazíamos caso dele.
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado pelos nossos crimes e esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele, e nós fomos curados graças a essas chagas. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguíamos cada qual seu caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado, resignou-se e não abriu a boca. Se nós olharmos tudo, gente, olhando alguns livros, olhando as visões de Santa Catarina, não tem nenhum momento que Jesus, a não ser dos gemidos de dor, ele repudia qualquer flagelo, ou qualquer açoite, ou qualquer bufetada, ou qualquer cusparada, ou qualquer coisa. Em nenhum momento ele diz não, em nenhum momento ele foge da dor. E assim, a horrível flagelação de Jesus durou cerca de 3/4 de hora, de 45 minutos. Só pegar aqui para eu marcar. E olhando para tudo isso, além de Santa Brígida, que teve essa experiência com o Cristo flagelado, Santa Teresa e Santo Afonso, eles também tiveram essa experiência com Jesus Cristo flagelado. Santa Teresa, ela viu Cristo flagelado, apareceu para ela e ela disse que era possível ver que um dos seus braços haviam carnes dependuradas. Santo Afonso, ele disse que depois de ver Jesus flagelado, ele oferecia um aspecto tão lastimoso e deplorável que movia lágrimas até aqueles que o odiavam. Sabe, meus irmãos, diante de tudo isso, depois de nós passarmos por cada momento da flagelação, de nós olharmos, meditarmos, ouvirmos tudo isso, eu não sei vocês, mas o sentimento que me dava era de constrangimento. Constrangida diante de tamanho amor, porque é tão pouco que a gente oferece, é tão pouco o nosso amor, ele é tão imperfeito, ele é tão impuro, ele é tão limitado. Nós sabemos que ele nos vê com todas as nossas falhas, com todos os nossos pecados, com todas as nossas limitações. E quando nós nos deparamos com tamanhas atitudes de amor, com tamanho ato de amor, nós ficamos constrangidos e achamos não merecer, porque como São Paulo mesmo nos diz que o amor de Cristo, ele nos constrange. E quando nós nos deparamos com tudo isso, nós pensamos não merecer, mas somos esse amor, cada chaga, cada flagelo é para nós mesmos. Não foi para os justos que ele veio, mas foi para os injustos, foi para os imperfeitos, foi para os pecadores, foi para nós. E Jesus, ele muito mais amou do que sofreu. Santo Afonso de Ligório, ele diz isso. Jesus, ele muito mais amou do que sofreu. Ele diz assim,
as dores que Jesus passou são faíscas, são apenas uma faísca perto da grande fornalha que é o seu imenso amor. Jesus Cristo amou muito mais do que sofreu. E ele diz assim também, prestem atenção nisso: inteligência alguma compreenderá o quanto arde este fogo no coração de Jesus Cristo. Assim como lhe foi mandado sofrer uma morte, do mesmo modo, se lhe tivesse sido ordenado que sofresse 1000 mortes, ele teria amor bastante para sofrê-la todas. É muito maravilhoso isso. Ele sofreria todas e faria tudo de novo se fosse preciso. Por isso, que nós possamos, que essas chagas de amor, elas possam adentrar o nosso coração. E olhando também para Jesus Cristo, para Cristo flagelado, existe outra coisa que nós não, é impossível não tocar a nossa alma. É o nosso Cristo humilhado. Quando nós olhamos para tudo isso e nós vemos ali o Filho de Deus nu, humilhado, flagelado, sofrido, a única coisa que eu pensava era: Jesus, eu quero oferecer para Ti cada humilhação. Meus irmãos, quantas humilhações muitas vezes nós passamos na nossa vida e nós não queremos, nós não aceitamos as humilhações que nos aparecem. E o nosso Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele estava ali humilhado. E eu quero dizer para você que se você passa por uma situação de humilhação, seja ela qual for, uma cruz que te leve à humilhação, ofereça por amor a Jesus Cristo. Nós temos que entender, muitas vezes nós fugimos da cruz, nós fugimos do sofrimento, nós fugimos da humilhação, mas quanto mais perto da cruz, quanto mais perto da humilhação, mais perto de Cristo nós estamos. Como eu disse, Santo Afonso dizia: muitos são os amigos da mesa e poucos são os amigos da cruz. Olhando para Jesus flagelado, quando você se sentir assim como Ele, humilhado, abandonado, que seja a sua oferta de amor a Jesus Cristo. Outra coisa, que ao olhar Cristo flagelado, nós podemos ver, é que em nenhum momento Ele desistiu, em nenhum momento Ele abandonou. Ele poderia já ter sofrido, porque ali era o início de muita coisa que ainda estava por vir. Aquele sofrimento era o início de muita coisa que ele ainda iria sofrer. Ele poderia ter dado um basta, ele poderia ter abandonado, mas em nenhum momento Ele abandonou. E Ele nos ensina. Quantos de nós, diante do sofrimento, diante da nossa cruz, abandonamos Jesus Cristo? Quando nos aproximamos da cruz, abandonamos a Jesus Cristo. Mas que ela possa ser o que nos aproxime, o que nos aproxima do nosso amado. Outra coisa, que olhando Jesus flagelado, que grita na nossa alma, é o silêncio de Jesus. Durante cada sofrimento, durante tudo que Ele passou, Ele não abriu a
a boca. Ele não reclamou, ele não murmurou, ele não questionou. E o silêncio de Jesus, ele é um grito para nós, porque nós não aguentamos muitas vezes nada. Nada, gente, mas é um nada mesmo. Reclamamos por tudo. Reclamamos pelo jeito do outro, pelo que o outro faz, pelo que o outro é, pelo que o outro fala. Muitas vezes até para rezar nós reclamamos. Até para rezar, eu tenho que fazer minhas orações ainda, muita oração. E já reclama, e já murmura. Faz as coisas de casa para aqueles que estão próximos de nós. Às vezes até faz sim, mas faz reclamando, faz murmurando. E a língua, ela vai nos levar ainda para o inferno. Nós estamos acostumados a murmurar, a reclamar, a maldizer a todo momento. Já está incutido em nós. Nós nem percebemos, quando a gente vê, a gente falou, a gente nem vê maldade mais. E nós olhando para Jesus flagelado, nós vemos que é possível resistir em silêncio à dor da carne, a dor de arrancar a sua pele, a dor de ser martirizado, a dor de ser humilhado. E se alguém fala de nós, nós queremos nos justificar. Quando questionavam Jesus, perguntavam para ele, algumas vezes ele respondeu: sim, tu és o rei dos judeus, sim. Mas a maioria das suas respostas era o silêncio. Nós precisamos mergulhar em Cristo flagelado e ter a nossa língua, a nossa mente, o nosso jeito de ser, que a primeira reação que nos vem é a murmuração, é a reclamação. Às vezes até faz as coisas para Deus. Quantos servos estão nos assistindo? Faz as coisas que tem que fazer, mas faz reclamando, faz murmurando. Que nós possamos mergulhar no Cristo flagelado e sermos moldados, transformados. Que nós possamos ser filhos, servos, que fazem as coisas para os nossos pais, para aqueles que estão à nossa volta, que serve o outro, que leva o copo de água para o outro, mas sem reclamar, sem murmurar, em silêncio. E Cristo é a maior prova de que é possível. 100% Deus, sim, mas 100% homem, 100% humano, com sentimentos, com dores, sentindo tudo, pensando tudo, mas em silêncio. Em silêncio. Que Cristo flagelado nos dê essa graça nessa noite, de sermos transformados, tamanho amor. Que quando seja um exercício para nós, que quando for nos pedido algo, a fazer algo, que nós façamos o contrário. Se vier na nossa mente, na nossa língua reclamar, murmurar, seja do outro, seja para nós, seja daquilo que fazemos, do trupicão que a gente dá, porque tudo a gente reclama e murmura. Tudo. Do que está acontecendo, da pandemia, do clima. Eu esqueci um livro que a Claudinha me emprestou, ela falava só sobre isso. De nós não estarmos dentro da vontade, não nos conformarmos com a vontade de Deus e tudo que acontece reclamarmos. Desde a chuva, do sol, de tudo. Que Cristo flagelado nos dê essa graça nessa noite. E por último, e não menos importante, algo que olhando para a flagelação de Jesus e para Cristo flagelado,
nos faz olhar é para Maria. Porque ele diz: Santa Ana Catarina Emerick diz assim, que enquanto ele tremia e trepidava diante da coluna da flagelação, ele orava de um modo comovente. E então ele volveu a cabeça por um momento para a Mãe Santíssima, dilacerada de dor. Ela estava ali. Ela estava ali mesmo que em silêncio. Mesmo que imperceptível, ela estava ali. E uma coisa que esse caminho quaresmal vai nos ensinar é que ela sempre está ali. Ela sempre está ali, mesmo que ninguém perceba, mesmo em silêncio, mesmo sem dizer nada. Maria sempre está ali. E ela estava ali na flagelação, ela estava no caminho para o Calvário, que nós vamos ver à frente, quando Jesus teve a sua queda e teve aquele encontro com a sua mãe, e ela estava lá até o final da cruz, de pé, quando ninguém mais estava, ela estava ali. Que a gente nunca se esqueça que nas nossas cruzes, que nos nossos sofrimentos, ela sempre está ali. Maria sempre está por perto, mesmo que em silêncio. Ela está por perto. Quando eu até tive a oportunidade de falar para vocês, numa outra vez que eu estive aqui pregando no Raio de Luz, que uma das cenas que mais me marca no filme do Mel Gibson é aquela que Maria recebe os panos brancos e depois que Jesus é flagelado, ela vai limpar no chão toda aquela poça de sangue que fica naquele local, e ela vai limpando porque ela sabia o valor que tinha aquele sangue. O sangue da nova e eterna aliança. Não é assim que a gente reza na missa? Que Jesus, na instituição da Eucaristia, este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos. Era este sangue da nova e eterna aliança que estava ali, e ela estava enxugando. E eu dizia para o Zé Luiz, meu esposo, quando eu estava lendo o livro, eu dizia assim, eu achava que era uma invenção do Mel Gibson aquela cena. Eu achava mesmo que era uma criação para o filme. E quando eu vi que aquela cena, ela é uma visão, porque esse livro, ele motivou o Mel Gibson a produzir o filme da Paixão de Cristo, foi inspirado nele que ele escreveu, e aquela cena está aqui, no Vida, Paixão, Glorificação do Cordeiro de Deus, de Ana Catarina Emerick. Então, mais especial ainda é esse momento. Bom, diante de tudo isso, diante de Cristo flagelado, Ele nos ensina que Maria sempre está ali, nos ensina o silêncio, nos ensina a não desistir e não abandonar, nos ensina a abraçar a nossa humilhação, que ela nos aproxima de Cristo. A humilhação nos faz mais santos, meus irmãos. A humilhação nos faz mais puros. Ela nos justifica. E a flagelação, ela nos chama. Ela é um convite. Ela é um convite ao amor. O maior de tudo é isso. Ela é um convite ao amor. A experiência deste amor, desta fornalha, a ser ferido, como São Boaventura diz, por essas chagas de amor, a ser aquecido o nosso coração, muitas vezes frio, por essas chagas de amor. Jesus, Ele está querendo aquecer nesta noite
o meu e o teu coração com o seu amor. O seu coração estava feito uma pedra, frio. E nesse momento, Cristo, Ele quer nos aquecer, nos banhar com o teu sangue precioso, nos banhar com essa aliança de amor, nos lavar de toda carência, de todo pecado. Ele quer que você mergulhe em cada ferida, mergulhe em cada chaga de amor e se deixe ser lavado, ser curado de todas as dores, de todas as suas machucaduras. Deixe Jesus te amar e te curar. Aquele que busca o Cristo despido de tudo, deseja ser esquecido, deseja estar escondido. Aquele que busca o Cristo crucificado, já tem o bastante para si, só Ele basta. Não param nas flores com seus perfumes e belezas, eu busco silêncio. Anseio pela união perfeita com meu Deus. Preciso subir depressa, pois minha alma transborda de amor. Anseio pela união perfeita. Deseje nesse momento ser um com Cristo. Deseje nesse momento ser um com Cristo flagelado. De amor. Anseio pela união perfeita com meu Deus. Preciso subir depressa, pois minha alma transborda de amor. Anseio pela união perfeita com meu Deus. Preciso subir depressa, pois minha alma transborda de amor. Anseio pela união perfeita com meu Deus. Preciso subir depressa, porque a nossa alma transborda de amor. Até para amar a Jesus, nós precisamos dele. Até para amar a Jesus, nós precisamos dele. Nós precisamos ser banhados pelo seu amor, para cada dia mais conseguirmos amar perfeitamente a Jesus. Então, que nesse caminho quaresmal, a gente se deixe banhar, para a gente mergulhar cada dia mais fundo, que nós vamos descobrir riquezas que ainda não experimentamos. Amém?